Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá pessoal? A gente mais um dia aqui, tomar um chá aqui, tá? A minha garganta ficar boa. Então, mais um dia a gente aqui, né? Nessa realidade aqui, para continuar o nosso processo aqui da consciência, tá? E graças a Deus, tá pessoal? Quero agradecer a vocês que vocês estão assíduos mesmo, estão gostando, estão querendo ouvir esses tipos de informação, tá? Para o nosso espírito, para a nossa alma, né? Vocês estão querendo se equilibrar, vocês estão querendo se tornar uma pessoa melhor nessa realidade, né? Porque você está vendo que a situação dessa realidade está estreitando, né? Como diz aqui na Bahia, né? O negócio está estreitando, né? Você está vendo que cada dia que passa, né? A realidade aqui vai ficando difícil para a humanidade, tá, pessoal? Né? Por quê? Porque existe aí seres tanto espirituais como físicos, né? E humanos, né? Que já se tornaram malignos, trabalhando para a destruição da humanidade. Uns estão inconscientes, tá? Tem gente apoiando coisa que vai destruir a humanidade, inconsciente, e tem outros que estão conscientes que já decidiu o lado que ele quer ficar, tá? Mas estão aí trabalhando, tá? Para que a gente não desperte, a gente não evolua, a gente não tenha benefício nessa realidade, tá? É isso. E aí o inimigo está trabalhando para aniquilar a humanidade como um todo. Mas será que eles vão conseguir isso, pessoal? Ou vai ter aí a intervenção aí dos seres elevados espirituais? Entendeu, pessoal? Então é isso, tá? Nessa introdução a gente falar. Ó, meu neto aqui, ó, aconteceu alguma coisa aqui, ó. Que foi? Ah, ela lá, ó, ela lá, vá. Olha lá, olha ela lá na frente, ó. Vai que eu tô gravando aqui, ó, tá vendo? Se... O pessoal vai lhe ver chorando, ó. O pessoal vai lhe ver chorando aí, ó. A irmã. Calma, calma, se acalme que vai ficar tudo certo, tá? Calma, não é pra... Calma, depois a gente fala. Depois a gente fala, viu? Sua mãe tá chamando. Vem. Depois a gente fala. Ó, você vê que coisa, né? Sempre quando eu tô gravando, né? A pessoa, essas coisas, né? Calma. Calma, vai, ó, sua mãe ali, ó. Calma, ela vai. Sim. Você tá vendo, pessoal? Quando eu começo, eu não sei, tá? Tem pessoas que parece que vem para querer mesmo, né? A criança aí e tal, deixando aí. Mas é isso, tá? Espero ela já acalmou agora.
a gente continuar. Então, que é onde a gente estava? Na introdução, né, pessoal? A gente estava na introdução. É, deixa eu tomar o chá aqui para eu lembrar do que eu estava falando. Então, a gente estava falando que existem seres, tanto físico, né? Às vezes que não tem uma fisicalidade igual a nossa, tá? Mas ele é físico, ele tem uma matéria que a gente pode ver. Outros, né, são espirituais, estão trabalhando no mundo espirituais, né, que também tem influência no nosso mundo físico, tá? E tem os seres humanos que já perderam o contato com o Criador, já a alma já virou maligna, tá? Tem esses também que estão trabalhando contra a gente, pessoal. É? E agora? É? Ah, irmão Samuel, para saber essas pessoas aí, vocês vão ver pelo fruto, pela intenção, tá? Por mais que seja disfarçado, vocês vão perceber esses tipos de pessoa, tá? Porque existe uma frequência que acompanha aqueles que têm o Espírito de Deus, aqueles que são de Deus, pessoal, tá? Aqueles que não são de Deus têm uma frequência também que acompanha, tá? Mas o que é que a gente vê? A maioria do ser humano, né? A gente vê beleza física, a gente vê coisa. Então, até aqueles que não têm beleza física, esse que é o mal, mas às vezes aquele é o bem, tá? E às vezes você vê uma beleza física como a pessoa, mas aquilo é o mal que tá atacando. Então, existe isso aqui, tá? Nessa realidade, mas a gente não olha isso. O que é que a gente olha no ser humano? Olha os frutos dele, a frequência que ele está emanando da alma dele. Ah, mas ele é tão bonitinho, né? Mas você não sabe o que a alma maligna do que a pessoa está fazendo, tá, pessoal? Então, a gente não olha isso, tá? A gente olha isso. A alma, a frequência, o fruto que a pessoa está dando. Então, por que eu estou dando essa introdução toda, pessoal, dos seres maus, seres bons que estão nos ajudando, outros que estão querendo atrapalhar? Porque para que você repare que aqueles que são verdadeiramente espiritual de Deus, né? Ele tem uma frequência que acompanha ele, tá? E é o nosso tema que a gente vai falar hoje, né? Porque a gente ontem, né, encerrou o tema o que é a identidade da alma, não foi, pessoal? A gente ontem finalizou como é que se diz? Esse estudo aí, né? Esse tema que a gente foi até a nona parte, né, pessoal? A gente estudou legal. Então, mas agora a gente vai para esse novo tema, que é, como é que se diz? Cadê? Né, pessoal? A gente terminou a identidade, não foi? E agora a gente vai para esse tema aqui, um tema também muito importante, tá? É um tema que, como é que se diz? É o que eu dei a introdução, tá? Porque acompanha, né? Aqueles que são espirituais verdadeiramente. Então, essa frequência acompanha ele. Essa, como é que diz? Essa essência que sai da alma dele acompanha ele, tá, pessoal? Porque também o mal se disfarça, tá, pessoal? Você sabe, né? Por isso que a Bíblia diz que o anjo se transveste de anjo de luz para enganar aquelas pessoas que é do bem, que é escolhida. Então, por isso que ele se transveste de luz, tá?
Mas o que é que a gente tem que olhar? É a luz, é a beleza. Então, por isso que o inimigo, às vezes, ele vem como algo que é uma beleza, algo para ludibriar a sua visão. Mas a gente que é espiritual, a gente vai pelo sentir. A gente vai pelo sentir da alma da pessoa. A gente vai nisso. Tá? Isso é importante, tá? A gente, por isso que nossa sensibilidade é aumentada por causa disso. Para que a gente, o inimigo, né, não consiga enganar a gente. É por isso que ele não gosta dos despertos, tá, pessoal? Eles não gostam porque desmascara ele, tá? Você vê a maioria dos espíritos, eles estão agora na surdina, na cocó, no mundo espiritual, influenciando as pessoas, usando as pessoas para fazer mal um ao outro. A invisibilidade dele, por não ver ele, você não vê ele, tem pessoas que não acreditam, tá? Tem pessoas que dizem, ah, não, isso não existe, não. Então ele gosta disso, porque ele vai usar essa pessoa e essa pessoa não vai nem perceber que, porque ela está no limiar, né, na energia dele, vai nem perceber que está sendo usada pelo maligno, tá? Por espíritos com pensamento maligno. Entende, pessoal? Então eles gostam disso. Então a invisibilidade dele para a gente que está aqui encarnado, ser humano, ele aproveita disso. Quando você não crê, é melhor ainda, tá? Ele faz a festa. Ele dorme, entra na sua geladeira, dorme com você, fica bagunçando. Então tem gente na família, ele coloca um contra o outro. Ele faz aquela bagunça legal, tá? E a pessoa que está aqui nessa deve ficar sofrendo, tá, pessoal? Sofrendo por muitas coisas. Então, famílias que estão unidas, famílias que estão... Eles querem quebrar com tudo isso aí, pessoal. Isso é trabalho do maligno. É fazer com que a família, né, seja destruída. E o pior é que ele já destruiu aí bastante, né, família, né? Ele já está conseguindo, né, colocar os seus planos aqui nessa realidade. Olha, são poucas famílias aí, pessoal, estruturadas aí, tá? Ele está entrando aí, destruindo aí tudo aí. Mas por quê? Por causa disso. Tem essas ações, tanto espirituais, ações físicas aqui. Tem vários que estão trabalhando contra a gente, contra, né? Ao homem se sentir bem nesse ambiente. Então o ambiente já está aqui pesado, já está difícil de a gente, né? Por isso que a gente que é espiritual é muito difícil. E tem muitos que querem dizer, eu quero ir embora. Quero ir embora, aqui tá muito ruim. Quero sair daqui. De vez em quando bate isso na gente, tá, pessoal? Dá uma tristeza. Por isso que você, aqueles que é espiritual, ele tem que se agarrar no propósito dele. Porque o que vai manter você aqui nessa realidade é o seu propósito. Porque você pode ver bastante bagaceira, tá, pessoal? Né? As coisas podem apertar para o seu lado, mas o que é que vai fazer você acordar de manhã, levantar, né? Ir lá, ganhar o dinheiro, você se alimentar, aí tomar banho de novo, dormir de novo. O que é que vai fazer isso? Você estar nessa rotina aqui maçante que a gente foi colocar como escravo, né? Ou então vai fazer igual o outro, chega tudo final de semana, tudo perde a cabeça, tudo começa a se embriagar, começa a buscar em prazeres sexual da carne, a banal aí, né? Para, né, dizer, então os presos que estão presos aqui, tá, pessoal? Entende? E ele faz com que essa prisão que está acontecendo com a vida. Tem pessoas que nem sentem, tá? Tem pessoas que gostam aí dessa prisão. É isso mesmo, é isso mesmo, tá? Enche
a cara de muita substância, é isso aí. Então, essa pessoa é vulnerável para esse espírito usar, tá, pessoal? É vulnerável para esses fazer mal aqui nessa realidade. E é o que está acontecendo. Abra aí agora, né, os noticiários, as TV, os jornais aí. Olha aí para você ver aí o que é que está acontecendo. Porque essas pessoas estão no limiar desses espíritos. E eles estão fazendo aí para atingir aqui essa realidade. Então, estão atingindo família, estão atingindo muitas coisas aqui. Porque ele quer destruir a família. Então, não, Deus instituiu a família e ele quer acabar com isso aí, tá? Que ele quer fazer contrário. Tudo que Deus faz, ele faz contrário. É uma energia contrária. Tá bom, pessoal? Por que eu estou falando isso? Porque o nosso tema de hoje é o que é a verdadeira bondade espiritual. Então, essa é a energia, a frequência, né? A vibração que acompanha aqueles que verdadeiramente são de Deus, despertaram verdadeiramente. Então, essa energia tem que acompanhar esses que são espirituais. Não disfarçadamente, viu, tá? Não querer mostrar uma bondade para lacrar, né? Tem gente que filma aí, dando um negócio a uma pessoa pobre, ajudando, ai, aqui, ai, como eu sou bonzinho e tal. Não, pessoal, tá? Aquele que é espiritual, ele faz como o Cristo fala, né? Ele faz com a mão para que a outra não veja. Por quê? Porque ele não pretende receber de ninguém aqui dessa realidade, o bem que ele está fazendo a outra pessoa. Ele está fazendo sem que a outra mão veja, então, sem que as pessoas vejam. Para que quem é que está vendo? Né? O Pai, a espiritualidade está vendo e vai recompensar você espiritualmente. Entende, pessoal? Então, tem esses daí, tá? Que não está vinculado às coisas espirituais, mas que fazem, ajudam, usando como é que se diz? Para demonstrar para a pessoa, eu sou boa aqui, ó, eu sou cristão, eu sou espírita, eu sou bondoso. Entende? Aparece muitos. Então, essa bondade, essa verdadeira bondade espiritual, ela surge da alma mesmo, sem interesse, sem esperar nada de ninguém. Tá, pessoal? Então, a gente precisa ser espiritual para, como é que se diz? Ter a percepção daqueles que verdadeiramente estão fazendo aquilo de alma e aqueles que estão fazendo por interesse. A gente precisa ter isso, tá, pessoal? Aí, o que mais, pessoal? Aí eu coloquei a pergunta, né? E por que temos que vibrar nessa virtude? Então, porque a bondade, né, pessoal, a verdadeira, é uma virtude que vem da nossa alma, quando a gente está conectado à nossa alma, né? É também uma virtude do Espírito Santo, né? Quando o Espírito de Deus está movendo você, para você fazer essa bondade. Tá, pessoal? Então, tem tudo isso, tá? Que a gente precisa entender sobre essa verdadeira bondade. Por quê? Tem muitos aí, tá, agora, tá? E você sabe, então, até o inimigo, ele também vai fazer algo para você pensar que aquilo é verdade, para tentar enganar você. Por isso que é espiritual, ele não repara, né? A beleza, o que... Ele repara qual é a intenção por detrás que aquela pessoa está fazendo. Que se está vindo da alma, qual é a intenção? Existe tudo que as pessoas estão fazendo aqui, pessoal. Existe uma intenção por detrás. E a gente, como espiritual, tem que olhar isso, porque é assim que a gente conhece verdadeiramente quem é de Deus e quem é do maligno.
tá? Porque o maligno ele não vai vir feio. Eu sou. Ele não vai vir feio. Ele vai vir com aparência, ele vai vir até bonito. Entende? Então, por isso que a nossa visão é uma visão espiritual, é olhando a vibração, a frequência, é isso que diz da pessoa, tá? Então, mas vamos saber, né, pessoal, o que é essa verdadeira bondade espiritual. Então, o que é que ele fala, o que é essa verdadeira bondade espiritual? Ele fala, a verdadeira bondade espiritual é uma virtude da alma de fazer o bem genuíno de forma desinteressada, silenciosa e constante, sem esperar reconhecimento ou retorno. Então, pessoal, porque tem muita gente que espera retorno, né, pessoal? Por isso que o trabalho que eu estou fazendo aqui, tá, pessoal? É um trabalho que é da minha alma, um trabalho, uma bondade, por isso que eu não espero nada de ninguém. Ai, irmão Samuel, você não precisa de nada, não preciso. Todo mundo precisa aqui, todo mundo está precisando. Se você for analisar, todo mundo está precisando. Mas a gente que é espiritual tem que seguir uma linha que a espiritualidade quer, pessoal. Porque você vê o que aconteceu com os grupos religiosos que tem aí, que vocês participam, né? O que eu já participei muito. A maioria dos líderes, tudo desviado da verdade espiritual. É duro, né, pessoal, ouvir isso, né? Mas é uma verdade que a gente tem que encarar. Aqueles que é desperto. O que não é desperto, ele não vai querer ouvir isso, pessoal. Ele não está nem interessado em ouvir isso. Porque ele está colocando, ele tem crença, ele está colocando ali naquele líder, naquele grupo, né? Naquele templo religioso. Então ele está colocando tudo. Então eu sei que isso mexe, essas pessoas ficam zangadas comigo. Se pudesse, eu queria até me dar uma pedrada. Me espancar aí até a morte, até na rua, tá, pessoal? Então, ele fala que essa verdadeira bondade espiritual é uma virtude da alma, né? Então, sai da nossa alma. De fazer o bem genuíno, então, o bem verdadeiro. Genuíno significa verdadeiro. De forma o quê? Qual é a forma que essa pessoa que está colocando essa virtude da alma, então ele faz o bem verdadeiro de forma o quê? Desinteressada. Então não tem nenhum interesse. Silenciosa, então bem silenciosa, escondida. E constante, então ele pratica isso constantemente, sem esperar reconhecimento, né? Que eu sou bondoso, ou retorno da pessoa ou de qualquer outra pessoa. Você entende agora, pessoal? Isso, por que eu estou trazendo esse tema? Para que você perceba os verdadeiros, né? Aqueles que são espirituais, que estão fazendo a bondade genuína mesmo. Porque tem outros que estão fazendo, pessoal, mas só por algum interesse, por querer aparecer que é bonzinho, tá? Então, quando você tem conhecimento disso, você percebe aquele verdadeiramente que está fazendo sem interesse nenhum, tá? Eu preciso ver passar essa. Eu já até falei sobre isso, a bondade, né? Mas eu acho aqui que alguns irmãos ainda não pegou totalmente a essência, né? E é o que eu estou passando agora. Aí ele fala, essa virtude ativa, né? Que é uma virtude ativa que você está colocando em prática,
é o fruto do Espírito Santo. Então, é o fruto que o Espírito está movendo você para fazer isso. A sua alma, né? Então, aquela virtude que está saindo da sua alma, movida por o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Tá? Aí ele fala que vai além das boas intenções para se traduzir em ações concretas de amor, generosidade, integridade, né? Visando o bem do próximo, sem buscar interesse pessoal. Então, é isso. Isso que é a verdadeira bondade, tá, pessoal? Espiritual, que está saindo da alma da pessoa. Agora você me pergunta, tem pessoas agora praticando, né, atos que tá dando comida a alguém, tá ajudando uma pessoa, né? Tem pessoas fazendo isso, tem pessoas fazendo isso, mas sem como é, essa conexão com o espírito, sem estar movida por espírito, tem pessoas fazendo isso por interesse de outra coisa. Tá, pessoal? E a gente precisa entender isso, porque ela aprendeu que é um jogo aqui. Ela é um jogo, então, se eu demonstrar isso, que eu sou uma pessoa isso, que eu faço isso, então é a mesma coisa os políticos. Você vê os políticos, quando não está na eleição, eles não fazem nada, mas quando está na eleição, ele vai na casa da pessoa, toma um cafezinho, come um feijão, abraça a pessoa, vamos fazer isso, tal, começa a dizer que vai ser bom, que vai fazer as coisas. Então, é a mesma coisa, mas depois o que é que acontece? Vocês já experimentaram isso, né? Os políticos, né? Isso é no mundo todo, tá, pessoal? Mas no Brasil a gente tem a nossa peculari, peculiaridade aqui da gente brasileiro. Quem é que alguma pessoa que mora em uma periferia, uma cidade, né, que ainda não está desenvolvida, que esses políticos não chegaram assim, dessa forma? Entende? Então, a gente tem que entender isso. Então, mas essa bondade aqui é uma coisa que vem é o Espírito que está movendo ele. Então, ele vai dizer que vai além das boas intenções. Então, porque às vezes essas pessoas estão com boa intenção, mas não está sendo guiada pelo Espírito, não está vindo da alma dele. Tá? Você lembra aqui do pastor, né, que eu ajudei tudo que ele fazia a sopa para dar os pessoal aqui, até a gente ia até na Avenida 7, na Sete Portas ali, porque tem muitas pessoas que dormem ali na rua ali, né, de madrugada. Se você for na cidade aqui de Salvador, você vai ver muitos ali dormindo ali na rua. E ele ia lá, fazia, né, sopa, ia lá dar, tal, não sei o que lá, né? Não vou dizer o nome da igreja, né? Igreja também, ele aí ia lá, tirava foto, filmava, mostrava o povo da igreja, né? E o povo da igreja, né? Nossa, é muito bom. Então, o povo chegava e dava o dinheiro, né, pessoal? Ele fazia aquilo para conseguir algo, tal. E aí foi conseguindo, aí político, tal, ele entrou no meio do político também, tal. Aí quando parece que ele não se elegeu, mas o cara que era do partido dele se elegeu, colocou ele, parece, como um auxiliar lá, né? Auxiliar. O cara já ganhou bem, então já mudou do bairro, já foi para um bairro mais nobre, né? Cadê esse pastor para vir dar sopa às pessoas? Nem sopa para dar às pessoas da igreja não apareceu mais. Entende, pessoal? Existia uma intenção, existia um interesse, e não era a vez genuíno como o Espírito estivesse movendo, porque ele esperava algo de receber algo.
né? Por isso filmava, por isso que mostrava os pessoal da igreja, né? Mostrava nas redes sociais. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas isso eu presenciei dia a dia, tá? E existe várias dessas daí, tá, pessoal? Existem várias pessoas que estão fazendo isso aí, tá? Agora, verdadeiramente se está vindo da alma, movido pelo Espírito de Deus, aí já é outros 500, a gente tem que analisar isso aí. Aí ele fala, boas intenções para se traduzir em ação concreta de amor, generosidade e integridade, visando o bem ao próximo, sem buscar interesse pessoal. Mas não foi o caso, né? Teve interesse pessoal. E isso passa por essa transformação interior que reflete o caráter de Deus. Então, se a pessoa não reflete o caráter de Deus, não tem essa mudança interior, ele está fazendo essas coisas, né? Está fazendo por interesse. Mas aqueles que verdadeiramente teve a mudança interior, ele está fazendo isso porque é o caráter dele, é o caráter que ele foi mudado, né? E às vezes essas pessoas faz silenciosamente, escondida. Ninguém sabe que a pessoa ajuda, tá? Entende, pessoal? Ele não espera nada de ninguém. Faz o bem a pessoa recebe o bem e às vezes nem sabe que foi a pessoa que fez o bem, a própria pessoa que recebeu. Entende, pessoal? Por quê? Essa pessoa espiritual, ela não espera daqui das coisas físicas, porque ela sabe que vai receber a recompensa no mundo vindouro. Entende? Então, esses é que está fazendo essa verdadeira bondade espiritual. É que está saindo dele essa frequência. Tá? O que mais? O que define a verdadeira bondade espiritual? Então, o que é que define? Quais coisas que define aí? Que, nossa, essa pessoa está emanando frequência da verdadeira bondade espiritual, da alma dele. Então, o que é que define isso? Ele fala, ações desinteressadas e com consciência. Então, é uma das características que define que a pessoa, né, está vibrando nessa bondade espiritual, está saindo dela a vibração. Então, quando ela tem ações desinteressadas, mas consciente do que ela está fazendo. Então, o que é que ele fala? A bondade verdadeira não busca plateia ou aplauso. Então, ela não está buscando plateia ou aplauso. Aqui eu vou mostrar, eu sou bom, eu faço. Não tá, ela não está, tá, pessoal? Pessoal, eu precisava falar isso aqui porque para as pessoas que são despertas, ela ter consciência de verdadeiramente aquele que é espiritual, que está fazendo a bondade espiritual, tá? Para ela não ser enganada pelas outras pessoas, tá? Então, a bondade verdadeira não busca a plateia ou aplauso. Ela se manifesta no anonimato e na intenção sincera do coração. Então, é uma coisa que vem da alma, uma coisa que vem do coração, uma coisa sincera. A bondade espiritual é chamada de agrotóxime. Que palavra é essa, pessoal? É grego, né? Significa que ela é ativa. Então, ela é uma frequência ativa, é aquilo que move você a fazer aquilo, é uma energia, uma força que vem da sua alma. Então, ela é ativa, então ela move você, né? É o Espírito de Deus movendo para que você faça aquilo.
tá? E essa pessoa que é movida, ela não está olhando, né? Ah, esse merece, ah, esse não merece. Ela não está olhando o julgamento, ela está sendo ativa para fazer o bem, né? Como diz, fazer o bem sem olhar a quem que está fazendo, tá? Então, manifestando-se em gesto prático, né? Palavras de encorajamento. Então, às vezes, essa ação ativa não é só dar coisas materiais. Às vezes é uma palavra, é um encorajamento. Então, uma pessoa que já está com dificuldade na vida, não está pensando, está com a mente perturbada, então você dá uma palavra e aquela palavra encoraja, muda aquela pessoa. Então, é um bem que você fez a pessoa, né? Sem buscar interesse. Por isso que a gente que fala essas coisas espirituais, pessoal, a gente tem que esperar da espiritualidade, porque é uma palavra que a gente fala, um gesto que a gente tem, alguma coisa, um bem que a gente pode mudar a consciência, a vida de uma pessoa. É um bem que a gente fez à consciência. Então, se você é espiritual, você espera de Deus, é espiritual. Receber as coisas de Deus. Agora, se você não é espiritual, pessoal, você vai querer receber logo aqui nessa terra. Você vai por interesse, vai fazer isso por interesse, você vai querer receber a sua recompensa. Entende a diferença, pessoal? Então, é um gesto prático de palavra, de encorajamento ou atitude benevolente no cotidiano. Então, atitude que você tem no dia a dia que ajude pessoas. Então, você vê que o bem, ele pode ser praticado, não é algo que você dá, às vezes físico. Tem algo também que você tem que é espiritual, que é, como é que se diz? Que está na sua alma, que você pode dar às pessoas. É o que eu estou fazendo aqui, pessoal. Tá? Eu não estou dando algo a vocês material. Mas o que eu tenho dado aqui tem ajudado a vocês ou não? Coloca aí nos comentários. Ou está fazendo mal a vocês? Coloca aí, pessoal. É bom para eu saber, porque talvez se eu esteja fazendo mal a alguém, tá, pessoal? Aí eu fico já sabendo disso. Tá? Então, tem ajudado vocês ou tem feito mal a vocês? Então, as palavras, o ensinamento, a minha energia, a minha frequência que eu estou transmitindo aqui, está fazendo bem a você ou mal? É isso que você tem que analisar. Então, eu estou fazendo isso de uma forma desinteressada, uma forma que eu estou fazendo isso para Deus, uma forma que eu vou receber a recompensa de Deus. Por isso que eu não estou aqui explorando você. Não, vocês vão ter que me pagar aí, coloque logo o dinheiro aí. Por isso que eu não estou fazendo isso. Porque senão eu não era espiritual. Eu estaria fazendo alguma coisa interessada. É por isso que eu falei a vocês. Se vocês não derem lá na igreja lá, que eles dizem que é igreja, né? Aos pastores, será que ele vai continuar querendo falar as coisas boas, conselhos bons das palavras de Deus? Será que ele vai continuar pregando? Eu tenho minhas dúvidas, tá? Eu tenho minhas dúvidas se vocês, como é que se diz? Não derem mais nada a ele. Ele esperar só a recompensa espiritual. É tanto que ele não vai fazer isso, que eles cobram logo. Ó, coloca logo aí, coloca logo. Ó o Pix ali, ó, coloca logo lá para a gente iniciar o trabalho aí. Teve um que falou assim, já tem até um QR Code já na porta do templo dele. Então as pessoas dizem, vá colocando, vá dando, passando o Pix aí. É isso, pessoal, tá? Mas vocês gostam disso, tá? Vocês gostam. Mas veja aqui a forma que eu estou fazendo. Tá? Agora, existe aquelas pessoas que estão aqui e gostam
do estudo, das coisas que eu estou passando aqui. E elas querem, "Ô, irmão Samuel, eu quero ajudar e eu quero contribuir, né, com você para ajudar você nessa caminhada." Então, foi por isso que eu deixei meu Pix aí, minhas informações, tá tudo embaixo aí do vídeo. Eu deixo aí para essas pessoas que querem, né, contribuir, ajudar, né, voluntariamente, né, segundo o que colocou no coração dela. Tá aí, pessoal, tá? Entende? Esse é o que a espiritualidade, né, tem me orientado aqui nessa relação de que a gente vive nessa realidade, nessa relação de bens materiais, de dinheiro, tá, pessoal? Ou então você pode fazer o bem a mim, né, com palavras, ou então orando por mim, tá? Existe maneira de se fazer o bem a outra pessoa, que às vezes não é coisa só materiais, tá, pessoal? Tá certo, pessoal? Então, o que mais? Então, atitudes benevolentes, né, no nosso cotidiano, né, pessoal? Então, atitudes que a gente tem, que a gente faz, às vezes até uma coisa simples, tá? Um abraço em uma pessoa, né? Um acolhimento, alguma coisa, tá, pessoal? Que a gente faz no nosso dia a dia, né? Uma gentileza que a gente faz para uma pessoa. Então, esse é o bem, né? E quando você faz isso com a sua frequência da sua alma, isso é muito bom, tá, pessoal? Você está vibrando nessa verdadeira bondade espiritual. Você vê que aqui tá agitado, né, pessoal? Vê, a criança já veio chorando, aí a minha mãe tá agora gritando aí, pelo amor de Deus, tá? O negócio aqui não tá fácil, tá, pessoal? Mas vamos lá. Então, qual é as outras coisas que definem, né, a verdadeira bondade espiritual? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, pessoal. Vamos lá. Aqui. Então, a outra coisa que define é força, não fraqueza. Então, a pessoa que está vibrando nessa bondade, ela tem força. Então, é uma força, né, ativa que faz com que você faça essa bondade. Você vê que depois ela faz, ela disse, nossa, como eu encontrei força para fazer isso, pessoal. Como é que eu encontrei força para fazer essa bondade? Então, é uma força que vem do Espírito. É o Espírito de Deus, então é da nossa alma. Por a gente estar conectada à nossa alma, a gente tem essa força e a gente não demonstra fraqueza, tá? Ele fala, ser bom em um mundo muitas vezes indiferente e exige coragem e estabilidade interna. Eu estou dizendo a você, tá, pessoal? Aqui tá um negócio sério, a gritaria, tá? A criança já veio chorando aqui cedo, tá? Mas é isso. Eu vou repetir aqui para vocês, tá? Então, o que é que ele está dizendo que essa força, né? Que a pessoa que está conectada à alma dela, está vibrando nessa verdadeira bondade espiritual. O que é que ela fala? Por quê? Porque ela precisa, né, de força, porque o que tem de gente fazendo mal é maior do que aquelas pessoas que estão fazendo bem, pessoal. Você entende? Então, da onde a gente tira essa força para fazer esse bem? Ele diz, ser bom em um mundo muitas vezes indiferente, que exige coragem e estabilidade interna. Por quê? Porque ele sabe que o mundo que está indiferente a essa frequência da bondade. Tem mais pessoas fazendo mal do que o bem, pessoal.
Porque se tivesse pessoas com a vibração do bem, a gente sentia aquela vibração que vem da alma. Por isso que às vezes a gente sente peso, né? Agora, como é que se diz? Eu fui um dia, né? Saí, fui num bar, entrei num bar, tá? Pessoal? Fui comprar um salgado, né? Um salgadinho, algo para comer, até um pãozinho, né? Com queijo. Quando entrei no bar, tá, pessoal? Eu senti uma vibração muito pesada no lugar. O que é isso? Chega, eu fiquei meio assim tonto, fiquei meio mal. Quando eu saí de lá, foi que foi melhorando assim. Eu digo, nossa, que vibração é? A gente sente, tá, pessoal? Não tem como, tá? Quando o lugar está carregado, então ali tem muito espírito, tá, pessoal? Tem muito espírito. Tá, às vezes é música que toca ali, coisa que acontece ali. Deve acontecer briga naquele ambiente. Então a gente sente, então, porque tem muita gente emanando frequências negativas para o ambiente, então o ambiente fica pesado. Então, o que significa isso? Ele fala que o mundo muitas vezes indica que exige coragem e estabilidade interna. Então você tem que ter essa força interna para você fazer essa bondade nesse mundo aqui. A gente tem que fazer um esforço. Então essa força, a gente tem que estar conectado a nossa alma a o Espírito de Deus nos dá essa força para a gente fazer essa bondade. Porque tem gente até que faz mal a gente e a gente vai ter que fazer o bem. A gente como espiritual, né, pessoal? É por isso que a gente precisa dessa força, porque senão a gente não faz essa bondade espiritual. Talvez você vai fazer igual os religiosos, colocar uma máscara, vai fazer ali algo para alguém por interesse, aí mostrar, vai filmar para querer receber, para querer mostrar para a pessoa que é bonzinho também, tá? Só existe um que é bom, que é Deus, tá? Foi o próprio Cristo falou. Então, toda a nossa bondade, tudo vem de Deus, vem dessa frequência, tá? Mas vocês podem ser como os religiosos, colocar máscara, tá? Fazer ali dizendo que tá fazendo bonzinho, mas mostrando para querer mostrar para a pessoa. Então, já é com interesse. Já saiu dessa verdadeira bondade espiritual. Entende? Então, ele diz que o que define a outra característica é força. Essa força interior que vem do Espírito de Deus, né? Aí, qual é o outro que define que a pessoa está vibrando nessa... É a pergunta lá, né, que eu coloquei, né? E por que temos que vibrar nessa virtude? Então, por que, pessoal? Então, essas coisas que definem é o que a gente tem que vibrar. Então, qual é a outra que define que a pessoa está vibrando? Virtude espiritual, fruto do Espírito Santo. Então, é isso que define que uma pessoa está vibrando na bondade espiritual. Então, ela tem virtude que sai da alma dela, que é essa bondade, então, que vem do fruto do Espírito de Deus, por estar na vida dela, tá? Então ela tem essa força, e às vezes até as outras pessoas, nossa, como é que você encontra força? Os pessoal aí, muita mal, muitas coisas, você encontra força, tá no seu íntimo, ainda você fazer o bem. Porque ela sabe, pessoal. Ela não está esperando algo de ninguém, algo que alguém aplauda ela pelo que ela fez, a bondade, né? Ela não está esperando isso, porque ela sabe que vai ser recompensada, tá? Essa é a diferença daqueles verdadeiros que estão vibrando nessa.
Por quê? Mas tem pessoas que não estão vibrando, estão fazendo atos aqui físicos de bondade só por interesse? Tem. Aí ele fala, em vista como fruto do Espírito Santo, um atributo divino que capacita a alma, inclusive quem é difícil de amar, retribuir o mal com o bem. Não é esforço humano para parecer virtuoso, mas é o resultado da presença e influência do Espírito Santo na alma. Então, ele faz essa bondade, não é pela força humana dele, não é pelas essas coisas, é a influência que o Espírito está na alma dele, pessoal. Então, é essa força interior. Então, ele é influenciado por esse Espírito para fazer o bem. Então, começa a dar um sentimento de amor, coloca o amor para ele amar a outra pessoa. Então, retribuir o mal que a pessoa fez com o bem, né? Ele fala que esse fruto do Espírito Santo é um atributo divino, né? Que vai capacitar a alma a fazer esse bem, né? Porque ninguém está capacitado, tá, pessoal? Ainda mais se a pessoa está no ego, só quer coisa para ela, o outro que se arrebente lá, eu não quero saber, o importante é aqui, é o meu e acabou. Então, se uma pessoa não é movida por isso, ele não vai pensar em ninguém lá, pessoal, ele não vai querer fazer bem a ninguém, a não ser se for por interesse. Eu vou fazer isso aqui para você me dar isso aí. Então, isso não tem nada a ver com a capacidade que o Espírito está fazendo você fazer as coisas. Agora, pode acontecer de você estar fazendo esse bem e você também receber as coisas, mas não porque você está interessado nisso. Será o que move você, a pessoa vai mover, é o dinheiro que você vai receber? É alguma coisa que você vai receber da pessoa? Eu sinto muito, se for isso, tá, pessoal? Você pode, né? Porque quando você está fazendo uma coisa que é para uma coisa maior, é uma coisa que não espera dessa, você tem uma força além dessa realidade, tá? Então, ele diz que não é esforço humano para parecer virtuoso. Ele diz que a pessoa que está nessa bondade é o resultado da presença e influência do Espírito Santo, né? Espírito de Deus, na alma da pessoa. Então, aqueles que estão verdadeiramente na bondade espiritual, ele tem essa influência da presença do Espírito de Deus na alma dele. Ele está conectado. Então, esses verdadeiramente que estão fazendo a bondade, a verdadeira bondade espiritual. O que mais, pessoal? Vamos lá. Qual é a outra definição, né? Característica da definição que a pessoa está vibrando nessa verdadeira bondade espiritual. Ele diz compreensão e limite. Então, essa pessoa tem compreensão das coisas. Ela tem compreensão e limite do que ela pode fazer, do que ela pode contribuir segundo o coração dela. Ela não vai fazer coisas que ela não pode, tá? Então, ela sabe da compreensão. O que é que eu posso contribuir para as pessoas? Foi o que eu fiz aqui, tá, pessoal? Por isso que eu abri o canal, né? Eu não tenho riqueza, eu não tenho muito dinheiro. Mas o que é que eu posso fazer para contribuir para com as pessoas? Entende? Sem interesse nenhum, sem esperar nada dessas pessoas. Entende, pessoal? Porque se fosse depender de que eu ganhasse alguma coisa para eu estar
gravando aqui, pessoal, eu já tinha parado, tá? Eu não ganho nada, eu já tinha parado, mas a intenção não é essa. E vocês percebem, tá? Percebem a sinceridade, já teve gente que percebeu a intenção. Então, é o que minha alma está vibrando. Vocês percebem essa intenção. Nossa, é com sinceridade, nossa, irmão fazendo. Entende? Agora, é como teve pessoas que pediram, né, o meu Pix. Eu coloquei o meu Pix aí, porque teve pessoas que pediram para contribuir, pessoal. Porque antes, veja aí meus vídeos antigos. Antes eu gravava, eu não colocava aqui, ó, meu Pix, minhas informações. Eu não colocava nada. Eu gravava o vídeo e vocês assistiam. Foi essa pessoa, então. Eu coloquei lá no canal porque essa pessoa para contribuir, né? Ela queria contribuir para o trabalho, então tá tudo certo. Então, eu coloquei minhas informações no Pix e aí ela contribuir, tá? Então, não tem, você não vê eu fazendo aqui campanha para vocês colocarem, você não vê aqui eu falando sobre isso. Eu estou ensinando aqui a espiritualidade, né? Entende? Aí o que mais? Então ele diz compreensão e limite. Ele fala, a bondade genuína não é ser bonacha ou condescendente, né? Então, a gente não ser bonacha, então, fazer o bem para que aquela pessoa retribua, ou condescendente, ou então fazer o bem porque para a pessoa, né? Porque a pessoa concorda, tá, pessoal? Não é, tá? Por isso que às vezes aqui eu falo coisas, às vezes que não, vocês não gostam, às vezes você fica até irritado comigo, tá? Mas é isso, eu não estou fazendo essas coisas para agradar vocês, tá? Ele fala, concorda com tudo, então, não concordo, mas sim querer o real bem do outro, querer bem o real do outro. Então, às vezes eu falo essas coisas, não é para querer tirar a sua fé do que você... É para querer o bem, abrir os seus olhos, querer o bem do outro, ser sincero com a outra pessoa, né? Querer o bem real do outro, o que pode incluir definir limites firmes. Então, isso pode incluir que você coloque limite. Não, epa, é até que não, entende? Então, na relação entre a outra pessoa, tem que ter isso. Não, vou fazer a bondade, mas existe aqui um limite. Epa, não é assim. É dessa forma. Calma aí, né? Tô fazendo com a minha alma, mas não significa que você vai querer vir abusar da minha bondade, porque tem essas pessoas, né, pessoal? A pessoa tá fazendo ali, sem interesse nenhum, tá fazendo ali, a outra pessoa vai abusar da bondade da outra pessoa. Então, você tem que ir lá e colocar limite, né? Você tem que ter a compreensão, a pessoa tem que ter a compreensão dessas coisas. É assim, tá, pessoal? Porque senão as pessoas tão mal, tá? A gente que tá fazendo bem, ela quer abusar da nossa bondade. Então a gente tem que colocar limite, tá? Falar aquilo, né? Não ser condescendente às coisas dela, as coisas. Falar aquilo que tem que ser, falar aquilo na real. Às vezes também até a cura da alma da pessoa, né? É o que eu faço aqui, pessoal. Por isso que não é fácil, tá? Saber manejar isso, tá? Tem que ter um manejo, tá? Falar com a pessoa para que a pessoa coloque limite na pessoa. A pessoa não abuse da bondade da pessoa. Às vezes isso tem que ser feito, tá? Falado, porque tem pessoas que querem abusar da sua bondade, tá, pessoal? Existe isso, tá? Então ele fala, o que pode incluir definir limites firmes. Tá?
Então, pessoal, vamos lá? Vou marcar aqui já 60 minutos. A gente continua amanhã, se Deus quiser, né? Deixa eu ver aqui. Segunda parte. Então, a gente continua. Você viu que hoje, com zoada, com grito, as crianças chorando aqui, mas a gente conseguiu dar a introdução, né? E falar um pouco sobre esse tema, tá, pessoal? É um tema muito importante também, tá? Porque é uma virtude, uma frequência daqueles que são verdadeiramente espiritual. Então, para você reconhecer aquelas pessoas que estão fazendo algo, né? Que não seja somente por interesse aqui, para querer se aparecer. Então, aqueles que estão fazendo de alma, né? De coração. Agora, sabendo que essa pessoa tem que colocar limite, né? Não ser descendente, querer agradar tudo a pessoa, tá? A gente faz o bem da nossa, mas tudo com limite, tudo com compreensão do que tem que ser feito. Tá certo, pessoal? Eu espero que você tenha entendido esse tema de hoje e a introdução e a compreensão aqui. Mas amanhã a gente continua, tá? Eu quero agradecer pessoas novas aí que eu vi. Eu entrei no meu canal, né? Agora de manhã. E vi lá que tem vários inscritos aí, tá, pessoal? Obrigado vocês aí. Eu não conheço vocês pessoalmente, tá? Às vezes nem me deram um oi, tá? Eu não conheço vocês pessoalmente, mas a espiritualidade conhece o seu coração, conhece a sua alma. Então, se vocês se inscreveram no meu canal, é porque algo falou ao seu coração, né? A mensagem que eu trouxe aqui falou ao seu coração e vocês se inscreveram. E a espiritualidade estava ali falando com você. Conhece você verdadeiramente. Tá bom, pessoal? Quero agradecer vocês que se inscreveram, agradecer vocês que compartilharam, vocês que deixaram comentário. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!